Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse círculo. Eu sou Kátia Pátaro, terapeuta especialista em psicologia transpessoal e experta em terapia sistêmica através das constelações familiares e uma estudante em um curso em milagres. E venho aqui hoje falar com vocês sobre o livro de exercícios, que muita gente me pergunta como fazer, como abordar, se eu faço primeiro o livro de exercício, depois leio o texto. E para isso, a gente vai diretamente na introdução, porque ali estão todas as explicações importantes para que você realmente realize como pede o livro. Muitas vezes alguém comenta, eu fiz um curso em milagres, eu fiz alguns exercícios e o livro de texto. É importante aclarar que o curso é um todo livro. Tanto o livro de texto, que é a primeira parte, como também o livro de exercícios. E um vai atrelado no outro. Importante a gente não cair na armadilha de achar que só fazendo o livro de exercícios a gente fez o curso, porque o importante é a gente fazer o curso e o livro como um todo, porque uma coisa vai junto com a outra. Me acompanha aqui na introdução para a gente entender isso bem. A primeira coisa que põe aqui é um fundamento teórico. Tal como o que o texto provê, é necessário como uma estrutura para fazer com que as lições nesse livro de exercícios sejam significativas. Contudo, é a prática dos exercícios que fará com que a meta do curso seja possível. Uma mente sem treino nada pode realizar. O propósito desse livro de exercícios é o de treinar a tua mente para pensar segundo as linhas propostas pelo texto. Ou seja, aqui fala claramente que para que você entenda o que você está fazendo no livro de exercícios, é importante que você tenha a base do texto. O que eu fiz e o que eu recomendo é que você faça os dois simultaneamente. E uma coisa importante é entender que fazer as lições de um curso em milagres não é necessariamente praticar um curso em milagres. Portanto, é importante que a gente entenda a proposta do livro como um todo. E tem que haver aí humildade da nossa parte, né? Já que a proposta é essa, eu vou fazer o que me propõe aqui. Porque só ler o texto ou só fazer o livro de exercícios não vai fazer com que você passe por esse treinamento mental, que é o que, na verdade, um curso em milagres propõe. Muita gente me pergunta sobre em que ordem eu devo fazer um curso em milagres. E na verdade, na introdução mesmo, já está falando quanto o livro de texto é importante para o seu entendimento lá no livro de exercícios. Até porque tem muitas questões que não são tratadas no livro de exercícios. Não vai falar das relações especiais, não vai falar sobre toda a construção desse sistema de pensamentos caóticos que no livro eles chamam ego. Não traz a ressignificação de algumas passagens bíblicas, porque muitas pessoas focam no livro de exercícios e aí chegam em determinados pontos que não compreendem e aí, claro, porque não leu coisas que estão no texto. Então é importante, sem dúvida, você ler o texto. Não se descreve em profundidade a origem da separação. Tem muito menos dessas frases mais intensas que te confrontam diretamente com o seu sistema de pensamento egóico. E no texto se fala do nosso desejo de matar, do nosso desejo de ser especiais. Por isso o texto ele é muito mais potente nesse sentido do que o livro de exercícios. E agora na segunda instrução ele vai dizer: os exercícios são muito simples, não requerem muito tempo e não importa onde são feitos. Não necessitam de nenhuma preparação. O período de treino é 1 ano. Os exercícios são numerados de 1 a 365. Não empreendas fazer mais do que uma lição por dia. Aqui já está resumido todas essas distorções também que há por aí, que tem que começar 1º de janeiro. Não tem que começar 1º de janeiro. Não existe nenhuma instrução que fale disso aí. Que eu tenho que repetir os exercícios, também não tenho que repetir. Inclusive, ao contrário, quando termina o livro de exercícios, ele fala claramente que a gente já não precisa disso, que o treinamento já foi concluído. E a prática se dá na vida, é aí fora, é no dia a dia.
E aqui fala, não requer muito tempo e não importa onde são feitos. Ou seja, não crie um ritual disso. E se você quiser criar um ritual, também crie, se para você é importante. Mas que esse ritual não te leve para a culpa de não ter cumprido com o ritual, por ter saltado, ou por ter saltado um dia, ou 2, ou 3, ou um mês. Então não importa o tempo em que você faça, nem nada disso. Isso não é o importante. Quando ele coloca o período de treino é 1 ano, isso não significa que você tem que fazer em 1 ano. Significa que dura 365 dias, mas você faz no tempo que você quiser. O importante aqui é, não faça mais que uma lição por dia. Isso está claríssimo. E justamente não faria sentido, porque o barato é que cada uma seja integrada, que cada uma seja vivenciada, experimentada, para que esse treinamento aconteça, para que a gente consiga de fato aí, né, substituir a forma de olhar para a vida e para o mundo. Aqui também não fala de fazer em grupo, como eu vejo muita gente montando grupo, mas a questão do grupo, uma coisa é o grupo para você falar como a gente aqui está trocando ideias sobre ele. Outra coisa é o livro de exercícios, porque é um processo muito pessoal, é muito particular. E é aí onde está o barato da coisa, porque é durante esse processo dos exercícios que você vai se dar conta das tuas resistências, do teu sistema de pensamento, de em que lugares você tem uma visão distorcida, muitas vezes, da realidade. Ou seja, é justamente essa autoobservação o grande barato desses exercícios, você estar atento aos pensamentos que vêm do ego. E aí vem a terceira instrução aqui importante, porque vai mais ou menos determinar já de como isso, a estrutura do curso. O livro de exercícios é dividido em 2 sessões principais. A primeira lida com o desfazer do modo como vês agora, e a segunda com a aquisição da verdadeira percepção. E aqui vem algo importante que já determina a proposta e o propósito desse curso, que nada mais é que você reconheça todo o sistema de pensamentos atuais que você tem, que nesse caso aqui o livro chama de ego, para logo na segunda parte você poder substituir todos esses pensamentos por pensamentos desde o Espírito Santo, desde o seu eu superior, desde essa visão, dessa outra percepção que vai te trazer paz, que essa é a grande proposta do livro, que você viva o céu aqui na terra, que você esteja em paz. E aí no 4º ponto ele vai falar, o propósito do livro de exercícios é o de treinar a tua mente de forma sistemática para uma percepção diferente de todos, de tudo no mundo. Os exercícios são planejados para ajudar-te a generalizar as lições de modo que compreendas que cada uma delas é igualmente aplicável a todos e a tudo o que vês. A grande ideia aqui desse 4º ponto, e que é muito importante, é o fato de você poder generalizar as ideias dos exercícios, as propostas que vêm aqui, para tudo e para todos. Com quem me convém aplicar ou com quem não me convém aplicar, não. Esse treinamento só se dá, essa substituição só se dá se você aplica essas ideias a absolutamente tudo. Todo o seu sistema. Seu sistema inclui pessoas, coisas, tudo. Não é à toa que desde o princípio o livro já começa te dizendo para você desfazer da ideia de tudo isso que você tem aqui. Que mesmo que isso seja tão palpável assim, que também faz parte de um sonho. Então é importante a gente ter claro que o tempo todo o livro está falando que nós estamos aqui vivendo um sonho. Então é importante a gente ter isso claro, o fato de poder generalizar, e ele vai insistir logo no 5º ponto também. A transferência do treinamento em verdadeira percepção não procede como faz a transferência do treinamento no mundo. Se a verdadeira percepção tiver sido conseguida em conexão com qualquer pessoa, situação ou evento, a transferência total para todos e para tudo é certa.
Por outro lado, uma exceção mantida à parte da percepção verdadeira faz com que as suas realizações sejam impossíveis em qualquer lugar. Se eu decido escolher, bom, não, aqui eu aplico, mas aqui não, esquece, porque essa transferência não se dá. E aqui, indo para o sexto ponto, assim, as únicas regras gerais a serem observadas do início ao fim são: primeiro, que os exercícios sejam praticados com grande especificidade. E eu já vou falar disso já, tá? Porque aqui causa algumas distorções, conforme será indicado. Isso te ajudará a generalizar as ideias envolvidas a cada situação em que te achares, e a todos e a tudo nela. Segundo, certifica-te de não decidir por conta própria que há algumas pessoas, situações ou coisas às quais as ideias são inaplicáveis, que é o que a gente já falou anteriormente. Isso interferirá com a transferência do treinamento. A própria natureza da percepção verdadeira é que ela não tem limites. É o oposto do modo como vês agora. Então, nesse primeiro ponto que eu falei aí, né, que os exercícios sejam praticados com grande especificidade, aí não se refere a como você vai fazer, e sim a que você seja específico no que está colocando ali no texto, para você poder generalizar e levar isso para tudo. Não se refere aí à forma de fazer. Então, a forma de fazer é desde que você, como eu disse antes, né, não crie esse ritual que te prenda ao ritual, porque não é o ritual importante, e sim o treinamento mental esse, porque na verdade é um treinamento mental. E é isso que é importante, não é a forma como você faz. A forma como você decide fazer, se é escutando todos os dias um podcast do exercício, se é recebendo no seu WhatsApp, se é sei lá como, né? Colocando aí as suas velas, suas histórias e fazendo disso um momento para você, meditando com relação a isso também. Isso é você quem vai determinar e não existe aqui regra nem limite. A única coisa que fala aqui seja inclusivo, né? Generalize, coloque isso para todos e não seja específico. Aqui sim, aqui não, né? Não. É tudo. E leve o que está ali. Agora, se você não faz bem, não se julgue se você fez ou não fez bem. Aí você já vai cair no ego. E é disso que a gente quer aqui, nesse momento, fugir. E aí, na verdade, no sétimo ponto, ele vai se repetir. E, na verdade, isso é um clássico já desse curso, desse livro, porque ele é repetitivo. E, na verdade, essa repetição, ela tem um porquê. Isso vai pouco a pouco se metendo em você, né? Vai fazendo um scanner, na verdade, mental. E isso é importante, que você passe por isso, para você de fato experimentar. Porque se trata disso, gente. Foi assim que esse livro me pegou. Vou experimentar. Porque também, para mim, havia essa resistência com o nome, como eu já falei no vídeo anterior, que eu falo de forma geral de um curso em milagres, também existia essa resistência com a nomenclatura. Mas eu entendi claramente com uma das pessoas com as quais eu acompanhei aqui, que sabe muito desse livro, que isso não é o importante, que o livro vai muito além disso. Se você substitui a trindade que existe no livro aqui por qualquer outra trindade, o treinamento vai funcionar da mesma maneira. Não vai mudar absolutamente nada a forma em que você vai substituir essa gama de pensamentos que nós temos aí, que vem do ego, para essa gama de pensamentos que vem, por assim dizer, da nossa essência, né? Dessa parte nossa conectada com a fonte, porque disso se trata, da gente, na verdade, se reconectar com o nosso coração. Olhar desde essa perspectiva mais amorosa. O tempo todo, na verdade, o curso em Milagres vai estar lidando com essa polaridade entre o medo e o amor. Você escolhe viver desde onde? Desde o medo ou desde o amor? E, inevitavelmente, quando você escolhe optar por
perspectiva amorosa para olhar para as coisas, para a situação e para a vida, inevitavelmente você vai te trazer mais paz. E é isso com o que o curso vai trabalhar, na verdade, o tempo todo, através do perdão, através do amor. E a partir do momento que esse curso te cause alguma resistência e você sinta vontade de soltar, solte, porque tá tudo certo. Esse não é o único caminho, como ele mesmo diz. Não coloque esse livro, não idealize, né? Não coloque esse livro num lugar que não pertence. Esse lugar pertence só ao divino mesmo, ao sagrado. O livro é simplesmente um manual, um caminho, um dos caminhos, mas não é o único. E aí, voltando para cá, o objetivo geral dos exercícios é aumentar a tua capacidade de estender as ideias que estarás praticando para incluir tudo. Isso não requererá nenhum esforço da tua parte. Os próprios exercícios reúnem em si as condições necessárias para esse tipo de transferência. E aí ele está se repetindo, na verdade, né? Uma vez mais. Ele está, na verdade, alimentando o fato de que, olha, faça os exercícios que ali já está toda a história. Você fazendo, você vai conseguir chegar nesse lugar de conexão com esse sistema de pensamentos mais realista. E aí, no 8º ponto, acharás difícil acreditar em algumas das ideias que esse livro de exercícios apresenta, e outras podem te parecer bastante surpreendentes. Isso não importa. Meramente te é pedido que apliques as ideias tais como és dirigido a fazer. Não te é pedido para julgá-las em absoluto, só te é pedido que use-as. É o uso dessas ideias que lhes dará significado para ti e te mostrará que são verdadeiras. Aqui ele chama atenção para o fato de que sim, esse livro vai chocar com ideias que você já tem estabelecidas, ele vai ativar aí as tuas resistências, vai haver momentos em que você vai falar, nossa, isso eu não estou disposta a aceitar dessa maneira. Então ele chama atenção para o fato de que você vai resistir. Há muitas aplicações das ideias que você vai resistir, que você vai ter os seus juízos, os seus julgamentos aí, mas que isso não te impeça de usar, que simplesmente você as use e deixe-se experimentar e ver o que acontece. E finalizando, lembra-te apenas disto, não precisas acreditar nas ideias, não precisas aceitá-las e não precisas nem mesmo acolhê-las bem, ou seja, repetindo outra vez mais o mesmo. A algumas delas podes resistir ativamente, nada disso importará ou diminuirá a sua eficácia. Mas não te permitas fazer exceções ao aplicar as ideias contidas no livro de exercícios, e quaisquer que sejam as tuas reações às ideias, use-as. Nada mais do que isso é requerido. Ou seja, ele não está pedindo nada mais que você pratique. E no livro de exercícios, ele deixa claro que isso já não faz falta. Porque esse curso ele é um começo, ele não é um final. Ele vai se dar quando você aplicar aí fora. E o curso mesmo diz, conforme a gente vai avançando, que as palavras elas vão perdendo sentido, que elas vão deixando de ser necessárias à medida que a gente vai avançando. E de fato porque quando você começa a sentir o que é que ele está querendo realmente com isso, que nada mais que gestionar melhor essa polaridade entre o amor e o medo. Algo muito importante aqui para a gente finalizar é que não se trata de fazer os exercícios perfeitamente. O mais importante aqui é justamente a sua observação, a sua autoobservação de como você está lidando com esses exercícios. Como está sendo para você, onde é que estão as suas resistências, onde é que estão as tuas crenças aí limitantes, arraigadas, antiquadas, que já não cabem aí para a sua forma e maneira de ver as coisas, o mundo e todo o sistema. É nesse sentido que o livro de exercícios é importante, na sua autoobservação. Então, se de repente você fica aí, 20 dias repetindo o mesmo exercício porque você ainda acha que não fez direito, para e se pergunta, que parte minha acha que eu não estou fazendo direito e por quê? Porque com certeza você vai descobrir aí um dos teus predadores internos, sabe? Do seu ego.
Porque é dessa maneira que a gente consegue se autoconhecer com esse livro de exercícios. É observando as nossas existências e o nosso caminhar com ele. Então, o mais importante aqui é que você observe a sua reação diante dos exercícios, mais do que a perfeição da realização deles. O importante é você observar como que você recebe a cada um, onde é que estão as tuas resistências, onde é que estão as tuas fortalezas. Aí é onde você vai crescer muito e você vai poder sim ir substituindo a sua forma de pensar. Imagine que os exercícios eles estão elaborados aí justamente para que a gente possa avaliar o conteúdo da nossa mente. Saber onde é que estão as nossas limitações, onde é que estão as nossas fraquezas, as nossas resistências, a nossa culpa, tudo. É justamente para avaliar como estamos. Então observe e olhe para isso. Isso é o mais importante. A forma como você recebe um curso em milagres. Então é isso, gente. Muito obrigada por me acompanharem até aqui. Se vocês não estão inscritos aí, por favor, aproveita e me dá um like antes de ir embora. Se inscreve no canal, ativa as notificações para você saber quando que eu subo um vídeo novo. Sem mais, um forte abraço para cada um de vocês. Bom caminho.